noite, irmãos, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar o versículo Isaías 41, 3. Porque eu, o Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém, irmãos? Fique com Deus. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, louvando o nosso Senhor Jesus. Ele merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. É um prazer, é muito bom estar na presença do Senhor, né? E é gostoso também porque a gente tem essa comunhão uns com os outros, os irmãos ainda em casa, mas a gente sabe que tudo no tempo de Deus vai ser perfeito. E em nome de Jesus, que logo a gente possa se reencontrar na casa do Senhor. Amém? Vamos cantar um dos louvores que é tão gostoso, a esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança, né? A esperança, gente, nós temos a esperança no nosso Deus. Então, que dias melhores virão, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão
Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Gostaria de estar deixando um versículo para a reflexão dos irmãos que se encontra lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículos de 15 e 17, que diz assim: Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Convido os irmãos para estarem entrando em oração comigo agora. Senhor, meu Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, essa riquíssima oportunidade de vermos o Seu agir mais uma vez. Senhor, quero pedir em especial agora por esse culto que vai estar se iniciando, meu Deus, que o Senhor venha abençoar o pessoal do louvor, o pessoal que está por trás da produção desse culto, Senhor, que com certeza deve estar sendo muito trabalhoso. Que o Senhor venha abençoar também a palavra que vai estar sendo ministrada, meu Deus e meu Pai. Que ela venha de encontro aos nossos corações, confortando-nos em meio a todo esse caos que vem há vários meses se instalando em todo mundo, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão enfermos e que de alguma forma não podiam estar indo na casa do Senhor, mas agora podem acompanhar o culto pela internet. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão
encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Oh, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vou estar lendo um versículo aqui que se encontra no livro de Salmos, Salmo 23, versos 1, 2 e 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, papai, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar o nosso ministério, Senhor. Venha abençoar a nossa igreja, papai. Em especial que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos pastores, Senhor, abençoe a nossa liderança, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha de encontro com a vida dos jovens, com a vida dos adolescentes, com a vida das nossas crianças. Senhor, também peço que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos dizimistas, papai, em nome de Jesus. Venha de encontro a eles, Senhor, abençoando sua casa, abençoando sua família, abençoando seu lar, Senhor. Abençoe o seu celeiro, Pai, que seja sempre abundante, Senhor, que nós tenhamos sempre para ajudar o próximo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Também peço, Senhor, em especial aos nossos idosos, papai. Cuida deles, Deus, neste momento de pandemia, Senhor, neste momento tão difícil que estamos passando. Acredito, Senhor, na sua santa e poderosa palavra, que logo tudo isso vai passar e estaremos juntos novamente, Deus. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar o nosso ministério, Deus, de uma forma especial, de uma forma, Senhor, extraordinária, papai. Eu acredito, Senhor, na força do seu poder, Senhor. Não estamos juntos agora, Senhor, em corpo presente, papai, mas estamos, Senhor, pela alma, em espírito de oração, papai, um orando pelo outro, sempre pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar sabedoria e inteligência para que nós possamos passar por tudo isso da melhor maneira possível, Deus. Senhor, peço também que venha abençoar, papai, a construção do novo templo, Deus. Abençoa, Senhor, da melhor maneira possível, Deus. Que o Senhor venha dar inteligência à nossa liderança, Senhor. Venha dar, Senhor, discernimento a quem estiver na frente, papai. Que o Senhor venha prover, Senhor, tudo que for preciso, que seja feito o seu querer e a sua vontade. Em nome de Jesus. Peço, Deus, também que o Senhor abençoe-nos cada dia que estamos passando em nossos lares, sem poder frequentar a nossa igreja, Deus. Senhor, eu peço em especial, nos fortaleça, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos fortaleça cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar
apontarem tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Eita glória! Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Quanto tempo a gente não se vê pessoalmente, né? A saudade está bastante. A vontade de estar com os irmãos também é grande. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu quero aqui, neste momento, deixar uma palavra com os irmãos para que nós possamos refletir na presença do nosso Senhor e posteriormente vamos estar orando para que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais, amém? Eu vou deixar uma palavra que está lá no livro de Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 19. A palavra do Senhor diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e afundados em amor,
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando agora pelos enfermos, pelos profissionais da saúde, do transporte, pelos irmãos que estão trabalhando no combate a essa pandemia, né? Que tanto tem modificado o nosso dia a dia, né? Eu peço que os irmãos também de casa, neste momento, vamos todos orar para que o Senhor possa nos atender em oração, amém? Senhor Deus, o Pai querido, o Pai amado, quero neste momento pedir a Tua presença, ó Pai, que o Senhor venha de encontro às nossas vidas nesta hora. Quero Te agradecer por este momento ao qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, este culto, mesmo que online, o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai. Queremos Te pedir em especial pela vida do pastor Ofir e família, que se encontra com o Covid, que o Senhor possa abençoar neste momento a vida do pastor, a vida da família, Senhor. O Senhor alcança eles agora onde quer que eles estejam, ó Pai, e entra com providência, ó Deus, naquilo que for necessário, Senhor. Também queremos apresentar a Ti neste momento a vida da nossa irmã Nair Bertone, da Esther, do nosso irmão Dunga, do Ocimar, da Araceli, a nossa irmã Fátima, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa visitar cada um desses irmãos, ó Pai, abençoar de uma forma especial, Senhor. Também queremos Te pedir aqui pela vida da Maria Inês, do Senhor José, ó Pai, que o Senhor neste momento, ó Deus, visita eles, ó Pai. Vai derramando a Tua bênção sobre cada um deles, ó Deus, confortando o coração da família, Senhor. Vem nos visitar, ó Pai, de uma forma especial neste momento. Pedimos também pelos profissionais da saúde que está nessa luta, ó Pai, contra esta pandemia, que está na linha de frente, ó Pai, correndo risco, ó Deus. Pedimos que o Senhor dê força, sabedoria, conhecimento, ó Pai, entendimento, para que eles possam continuar nessa batalha. E em nome de Jesus, ó Pai, nós vamos vencer. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, aos cientistas, aos doutores que estão na busca por uma vacina, por um remédio. Que o Senhor possa orientá-los a cada dia, Pai. Também quero Te pedir pelos profissionais na área de transportes, ó Deus, que não pararam em nenhum momento sequer diante desta pandemia, que continuam trabalhando muitas vezes com condições mínimas de higiene, condições mínimas, ó Pai, de se continuar nesta frente, ó Deus, com condições mínimas de higiene, falta de materiais de limpeza. Que o Senhor abençoe cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Também peço por todos aqueles profissionais que de uma forma ou de outra estão diretamente ligados, ó Pai, à pandemia, que não podem parar, que não podem ficar em casa, Senhor. E também Te peço por aqueles que estão em casa, Pai, pelos empresários, pelos pequenos empresários, ó Deus, que também estão passando por dificuldade, pelo motivo de ter de ficar em casa. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, que o Senhor venha prover, ó Pai, que não venha faltar nada na mesa dos Teus filhos, ó Deus. Que o Senhor possa estar visitando cada um neste momento, ó Pai. Quero Te pedir mais uma vez por todas as pessoas do mundo inteiro, ó Pai, que estão com o Covid, que o Senhor possa visitar cada um neste momento, que o Senhor possa estar derramando a Tua bênção, ó Pai, sobre nós, e que de tudo isso que tem acontecido nós possamos
tirar uma lição, ó Pai, tirar algo positivo, que é nos unirmos cada vez mais, que é buscarmos cada vez mais no Senhor, ó Deus, e que nós devemos nos amarmos mais, amar o próximo como o Senhor nos amou, ó Deus. Então eu te peço neste momento que o Senhor venha nos abençoar, venha nos unir cada vez mais, ó Pai, e que em breve, em nome de Jesus, nós vamos estar reunidos novamente na nossa igreja, Pai, onde poderemos cultuar o Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado e em breve estaremos juntos. Amém? Queridos irmãos, que privilégio mais uma vez estar junto com os queridos nessa oportunidade para trazer a palavra de Deus neste domingo tão importante para nós, um dia tão especial que nós reservamos para ouvirmos a palavra de Deus, para participarmos das celebrações, ainda que virtualmente, mas estamos juntos com muita saudade, com muita vontade de estarmos nas nossas celebrações, abraçando os irmãos, apertando as mãos, beijando os irmãos, naquela gostosa comunhão que o povo de Deus sabe fazer e sabe ter. Não é verdade? Nós gostamos e amamos esses momentos tão especiais. Claro que por causa da pandemia, de forma muito peremptória, isso nós não podemos fazer. Mas o nosso coração está desejoso e a nossa oração é que Deus abrevie este tempo para que possamos juntos, novamente, celebrarmos a tão grande salvação de Deus e o cuidado que Ele tem para conosco. E isso fazemos no momento de celebração, é o nosso culto contínuo com os momentos especiais de celebração. Nós já estamos num tempo de pandemia muito avançado, temos no Brasil, nesta oportunidade, nesta data, mais de 80 mil mortos com Covid e por Covid. E temos que orar para que Deus abençoe os nossos médicos, abençoe os nossos cientistas desta área, abençoe os nossos governantes, as nossas autoridades, para que, num esforço conjunto e, sobretudo, debaixo da orientação de Deus, eles tenham capacidade de debelar o mais brevemente este mal que tanto tem assolado todo o mundo. Neste domingo, eu quero falar a respeito das oportunidades que os problemas nos apresentam. Ou seja, será que nós podemos passar pelas crises e pelos problemas e mesmo assim aprendermos alguma coisa com eles? Será que podemos ultrapassar momentos difíceis e mesmo num momento tão complicado ainda temos a capacidade de sermos resilientes ao problema e ao mesmo tempo aprendermos com a situação? Vamos ler a palavra de Deus e ouvir uma história de um homem que estava com um grande problema. Este homem, então, procura Jesus e nós vamos ver como se dá o final dessa história, o que acontece. E depois meditarmos por alguns minutos na possibilidade de vencermos e aprendermos com os problemas. O texto está no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46. Evangelho de João, quarto evangelho da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, capítulo 4, a partir do versículo 46. Diz-nos assim a bendita e santa palavra de Deus. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Está falando aqui, obviamente, de Cristo Jesus. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir,
o seu filho continuará vivo. O homem confiou ou o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 13h. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 4, os versos de 46 a 53. Oremos, pedindo que Deus nos abençoe nessa meditação. Pai, muito obrigado pela tua bendita e santa palavra. Poderosa, abençoadora, rica, ó Pai, com nuances de coisas tão incríveis e com fatos incríveis que somente o Senhor é capaz de produzir para o bem daqueles que o Senhor ama. E louvado seja Deus, somos alvos do teu grande amor. Ensina-nos nessa noite, fala conosco, que essa mensagem chegue a corações sedentos de ouvirem a tua voz. Que cheguem, ó Deus, essa mensagem chegue à mente de pessoas desejosas de compreender a tua ação e a tua vontade. No nome de Jesus e para a glória dele é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. O texto fala de um homem, um oficial, provavelmente um oficial do rei Antipas. Ele era um homem da alta estirpe, alta nobreza, o termo grego aqui para definir a posição dele era basilicos, e esse termo é interessante porque é um termo que diz especificamente a pessoas da nobreza, pessoas da classe alta. E é este homem, então, funcionário do rei Herodes Antipas, um homem do alto escalão, um homem inteligente, um homem culto, um homem que tem um filho adoecido e já não sabe mais o que fazer. Eu tenho as minhas impressões sobre esse texto e a compreensão de que certamente este homem tentou por vários meios curar o seu filho com a medicina tradicional. Não há dúvida quanto a isso, é o que nós fazemos quando temos um doente em casa. Ele é um homem que está na região de Caná, ou melhor, a região de Cafarnaum. E ali em Cafarnaum, à beira-mar, ele tem seu filho doente, e nós temos Caná, no oposto do estado da Galileia, ou da região da Galileia. E esse homem ouve falar que Jesus tinha vindo da Judéia, tinha atravessado o estado do meio, que é Samaria, ou então tinha ido pela Cisjordânia, atravessando por fora do Jordão, subindo então para a Galileia, e agora estava no lado oeste da região, que é o lado de Caná, onde ele havia feito inclusive o seu primeiro milagre. O milagre de transformar a água em vinho na bodas de alguém que havia lhe convidado. Este homem então atravessa todo o estado e vai falar com Jesus, e Jesus repreende porque percebe que é somente pelo milagre que as pessoas teriam a possibilidade de crer, mas mesmo assim Jesus cuidadosamente atende aquele homem, amorosamente atende aquele homem, e ele então retorna para a sua cidade, e quando estava chegando na sua cidade, se depara com os seus servos, e os seus servos vêm lhe dar a boa notícia: o seu filho está curado. E ele então pergunta aproximadamente quando foi que isso aconteceu, quando foi que ele começou a melhorar. E aqueles servos dizem a ele: ora, foi ontem, à 13h. E o homem lembra-se então que é exatamente naquele horário que ele estava falando com Jesus. E precisamente naquele horário Jesus havia dito a ele: o seu filho não morrerá, o seu filho estará curado, ou melhor, o seu filho já está curado, volte em paz, fique tranquilo. Essa é a história. Uma história verdadeira que aconteceu há mais de 2000 anos. Quais lições podemos tirar desse texto para nós no dia de hoje? Estamos
agora adentrando o mês de agosto, né? Já terminando o mês de julho, vamos para o 7º mês do ano de 2020, um ano que passou muito rápido, principalmente por causa da pandemia e por causa da paralisação, pouquíssimas realizações na área industrial, até mesmo nas questões eclesiásticas, nas nossas igrejas, projetos foram estancados, muitos eventos foram cancelados, então nós estamos aí meio que em stand-by. E o que essa história de 2000 anos atrás pode nos ensinar no dia de hoje? O que podemos aprender? Então eu quero destacar aqui muito rapidamente pelo menos 4 lições que eu considero importante para a aplicação deste texto. A primeira lição que eu quero destacar aqui é que este oficial, nos diz o versículo 47, ele diz assim no versículo 47, vou ler o versículo como está. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Em outra versão diz que ele foi ter com Jesus. Há um problema. O que eu faço? Vou ter com Jesus. Há uma dificuldade. O que eu faço? Vou ter com Jesus. Há uma crise. Há uma situação que eu não quero esperar o fundo do poço, esperar chegar às últimas conclusões para enxergar uma solução. O que fazer? Ter com Jesus. E essa, para mim, é a primeira lição em todos os tempos. Mas, obviamente, vivemos nesse e nesse nós aplicamos. Vá ter com Jesus. Primeira lição desse texto tão belíssimo. Meu querido irmão, minha querida irmã, este auto oficial nos deixa algo precioso, uma aplicação preciosa para os dias de hoje. Eu lhe convido, em nome de Jesus, que você direcione a sua mente e o seu coração para Cristo e vá ter com Ele em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. É uma excelente ideia, é uma excelente ação, é uma excelente prática ir ter com Jesus em todos os tempos. E, queridos, é um mandamento de Jesus. É tão precioso entender essa verdade e entender que o próprio Deus, através de Cristo Jesus, pede que venhamos a ter com Ele em momentos de aflição. Lembro-me do Salmo: com a minha voz clamo ao Senhor e com a minha voz ao Senhor suplico. Eu lembro-me de textos, o próprio Jesus falando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu lembro do apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 4 para lançarmos tudo sobre Deus. Através da oração, não vos inquieteis por coisa alguma, antes, porém, diante de tudo, lance sobre Deus as vossas... Isso está em 1 Pedro, inclusive, 1 Pedro capítulo 5, lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, que eu estava tentando recordar há pouco, é para que nós ponhamos diante de Deus todas as nossas aflições, todas as nossas situações, em oração e sempre com ação de graça. Ele conclui aquele parágrafo dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Olha que interessante, não é sinal de fraqueza, não é uma válvula de escape. É um fato. Procurar Jesus traz soluções para as nossas vidas. Segunda questão que eu quero destacar aqui está no versículo 47, na parte B, quando diz que o homem, então, o alto oficial, rogou a Jesus para que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Pessoas que têm a capacidade de chegar diante de Deus e abrir o coração e expor toda e qualquer necessidade. Isso aqui para mim é uma lição. Quantas vezes nas nossas orações nós floreamos, diz um jargão popular,
muito singelo, mas verdadeiro. Às vezes nós queremos enfeitar os pavões. Chegamos diante de Deus e fazemos voltas. E não focamos e não atingimos o âmago da questão que precisamos de fato tratar com Ele. O que o centurião aqui me ensina, o que o alto oficial aqui me ensina, é que diante de Deus eu me abro, eu exponho todas as minhas aflições, todas as minhas necessidades, sem reservas, sem tentar colocar palavras para que Deus possa compreender o que eu estou passando, sem medo de abrir quartos escuros da minha vida para que Ele entre com a sua luz e trate e abençoe. Se é uma coisa que eu tenho aprendido e faço questão de expor quando tenho a oportunidade, é que diante de Deus, usando um termo da psicologia, nós somos desnudados diante de Deus. Eu abro para Ele o meu coração, eu falo das minhas inquietações, eu exponho diante dEle todas as minhas dúvidas, eu me derramo perante Ele nas minhas necessidades. Eu não tenho reservas para com Deus. E este alto oficial me ensina isso quando o texto diz que ele rogou para que Jesus descesse e curar o seu filho. A minha necessidade é essa e eu rogo. E o termo aqui, o rogar, no grego, é sinônimo de implorar, pedir com insistência. Eu fico imaginando este homem, na posição que ele tinha, chegar para um profeta como Jesus, visto como muitos como um profeta. Para nós, damos todas as nomenclaturas possíveis e, inclusive, reconhecemos como não somente um profeta, mas o Messias, o enviado de Deus. Mas nós somos cristãos. Não era a situação deste homem. E para ele implorar a Jesus e rogar e pedir a Jesus, mostra também uma sensibilidade deste homem em reconhecer diante de quem ele estava. E mostra também uma transparência do coração deste homem, que não se faz de rogado, que não cria situações de ritos, que não se preocupa com a liturgia do cargo e se derrama diante de Jesus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, fica essa segunda lição para nós. Abra o seu coração para Jesus. Fale em oração, em súplica, em rogo, em prece. Fale para Ele o que você precisa, o que você está passando. Converse com Jesus. Fale sem reservas. É muito interessante. Por exemplo, eu admiro a conversar com crianças sobre oração. E eu quero fazer aqui uma pequena ilustração para os irmãos entenderem como é gostosa a sinceridade das crianças. Quando você pergunta, por exemplo, para uma criança, por que você não gosta de ler a Bíblia? Obviamente, quando ela já declarou que não gosta de ler a Bíblia. Né? E a criança diz, porque a Bíblia é chata. Porque na Bíblia não tem figurinha. E aí, obviamente, que você vai procurar uma Bíblia que tenha figurinha para essa criança e vai dizer a ela que a Bíblia não é chata e vai explicar para ela por que a Bíblia é tão preciosa. Eu estou falando do nível infantil ou numa conversa para uma criança, uma pedagogia com a criança. Claro que com adulto não usamos esses termos, obviamente. Mas eu quero destacar aqui a sinceridade de uma criança. Adultos não têm coragem de dizer para Deus que não gostam de ler a Bíblia. Mas nós sabemos que muitos adultos não gostam de ler a Bíblia. Adultos não têm coragem de dizer para Deus que a Bíblia é chata. Nós sabemos que ela não é chata. Temos plena convicção disso. Mas muitas pessoas dizem que ela é, mesmo sendo cristãos, e não têm coragem de dizer isso para Deus. Eu não estou aqui, vou refazer a frase. Eu estou aqui dizendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, todas as questões que você tem, abra-se para Deus e converse com Ele. Faz um bem tremendo fazermos isso diante de Deus. Falar para Ele que temos dificuldade em amar os nossos irmãos. Dizer a Ele que temos dificuldade em caminhar com alguns irmãos com os quais não temos tanta simpatia
e tanta empatia. Dizer a Deus que temos dificuldade em sermos liberais nos dízimos, nas ofertas, nas nossas doações. Dizemos a Deus que temos dificuldade em colocar Ele como o principal e primeiro lugar das nossas vidas. Nas nossas orações podemos falar isso para Deus. Sabe por quê? Porque desde uma criança que diz que é chato ler a Bíblia, até um adulto que confessa não ter simpatia por alguns irmãos, o processo de cura começa na confissão. Terceiro item que eu quero trazer aqui está no versículo 49. No versículo 49 acontece a seguinte afirmação: o oficial do rei disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. Uma frase para nós muito simples, mas não para este oficial. Porque a palavra que ele usa aqui, queridos, no grego é kurios ou kyrios. E essa palavra, ela está dizendo que há alguém que tem posição de comando sobre ele. É Senhor, é meu Senhor. E um oficial sabia que o único kurios que ele podia afirmar era César. César é Kyrios, não Jesus. Mas quando ele vai a Jesus, ele chama Jesus de Senhor. E essa palavra é uma palavra que poderia condená-lo à morte. Essa declaração, para nós, que não temos hoje nenhum impedimento de chamar Jesus de Senhor e Senhor sobre tudo e sobre todos, esta palavra, na nossa aplicação, é reconhecer o senhorio de Jesus sobre tudo e sobre todos. Essa aplicação é reconheça o senhorio de Jesus. Reconheça quem é Deus. Nesse mundo tão informatizado, nesse mundo tão tecnológico, nesse mundo onde a ciência, segundo alguns entendimentos, deve dar a última e a definitiva palavra, falta espaço para a aplicação da fé e a aplicação do transcendente. Eu estou falando de milagres, eu estou falando de soberania divina, eu estou falando da fé daquele pai, daquela mãe que lá no hospital diz ao médico, concordando com a ciência, mas dizendo que há um degrau acima da ciência, dizendo, ok, o diagnóstico é esse, mas eu creio num Deus que pode curar o meu filho ou a minha filha. Para um povo que hoje, diante de uma pandemia, diz, ok, eu sei que a pandemia está devastando o mundo todo, mas há um Deus que não perdeu o controle, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor neste tempo, como foi outrora, e como será em todos os tempos, porque Ele é eterno. Portanto, quando este alto oficial chama Jesus de Senhor, ele está destacando a soberania de Deus e o senhorio de Cristo Jesus. Ele me ensina que em todo e qualquer momento eu devo destacar a majestade, a soberania e o senhorio de Cristo. E isso me leva a fazer declarações de fé. E os irmãos sabem que as declarações de fé têm um efeito quase que imediato na nossa mente e no nosso coração, porque vivemos pela fé. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, neste tempo de pandemia, façamos afirmações pela fé. Deus vai mudar essa circunstância. Deus vai mudar essa situação. Deus vai preservar o seu povo. Deus manterá as portas das igrejas abertas. A igreja e o convívio do povo de Deus continua sendo refúgio para todos quantos querem conhecer a Jesus na comunhão do corpo de Cristo que é a igreja. São declarações de fé. Deus vai dar paz à nossa mente, ao nosso coração, neste tempo de pandemia, como tem dado até o presente momento. Deus não vai permitir que falte nada a você e a mim. Deus não vai permitir que essa pandemia assole o povo dele, porque cremos neste Deus. E declaramos isso, porque a Ele pertencemos. A nossa vida está bem confiada nas suas mãos. Essas e mais outras tantas afirmações de fé nós podemos fazer, não por clichê, não jargões evangélicos baratos, que inclusive ridicularizam a essência pura e magnífica do Evangelho. Não é isso.
Essas declarações de fé são baseadas na palavra de Deus. E quando fazemos uma declaração de fé baseada na palavra de Deus, nela nós podemos esperar e descansar, porque fiel é aquele que prometeu, fiel também é aquele que cumprirá. E por último, eu quero destacar o versículo 50, que diz, vou ler todo o versículo: Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. E a parte B do versículo nos diz: o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Aqui já ficou fácil para você perceber qual é o destaque. O homem confiou ou creu na palavra de Jesus e partiu. Nesse tempo de crise, é momento de confiarmos cada vez mais na palavra de Cristo Jesus. Olha que interessante, quando esse homem estava em Caná, ou melhor, estava em Cafarnaum, né, à beira ali do mar da Galileia, ele sai e atravessa todo o estado para ir, praticamente todo o estado para ir a Caná, Caná da Galileia. Já imaginou essa viagem, como foi? O espírito deste homem, a inquietação, a angústia, a dor, o choro incontido, porque o seu filho estava à beira da morte? Pensa comigo. As viagens são agradáveis, nós gostamos de viajar, eu mesmo gosto de viajar, eu quero crer que você também goste de viajar. Mas uma viagem para, por exemplo, participar de um velório, visitar alguém no hospital, uma viagem que o médico lhe avisa, venha o mais breve possível porque não sei quando essa pessoa pode partir, pode morrer. Então você sai de um estado e vai para outro, ou de um país e vai para outro, não é uma viagem agradável. Este pai faz uma viagem deste tipo, nessas circunstâncias. E ele conversa com Jesus, não sabemos se foi exatamente ou somente essa conversa, ou o tempo que está registrado aqui no Evangelho de João. Pode ser que teve um tempinho a mais, um tempinho a menos. Geralmente os evangelhos resumem as conversas. Mas ele não conversou muito com Jesus. O que eu quero destacar aqui é que de uma viagem aflita, uma pequena conversa com Jesus, e agora eu quero que você imagine a viagem de retorno de Caná da Galileia para Cafarnaum. Como é que foi? Agora é uma ansiedade boa. Agora é uma esperança indizível. Ele não poderia explicar o que estava sentindo, mas uma chama de alegria brotava no seu coração, no seu ser. Ele retorna agora com uma tremenda expectativa de que algo maravilhoso ia acontecer. Sabe por quê? Eu leio para você o finalzinho do versículo 50. Porque o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O segredo é a fé em Cristo Jesus. Que nesse tempo de pandemia, meu querido e minha querida, tenhamos fé em Cristo Jesus. E que o nosso coração também se rejubile, que o nosso coração também se alegre, que a nossa esperança seja avivada na palavra bendita de Deus, na Bíblia Sagrada, nas promessas de Jesus, na confiança que temos nele e na vida eterna que não vai começar. Não pense que a vida eterna vai começar. Já começou. No momento em que aceitamos a Jesus, o nosso nome foi inscrito no livro da vida e aí então passamos a participar da eternidade de Deus. A eternidade já começou para nós. Sabe por quê? Porque cremos em Cristo Jesus. O mesmo efeito que teve no coração daquele homem tem também no nosso coração o fato de crermos em Jesus. E quando ele vai, então, chega perto da cidade e os seus funcionários dizem para ele que o menino está curado e ele confirma o horário da conversa com Jesus, ele chega até a sua casa e vê de fato o menino curado e ele conta a conversa que ele teve, ele dá um testemunho então do que aconteceu e o texto termina dizendo que ele e toda a sua casa creram em Cristo Jesus. Creram em Cristo Jesus. Este é o segredo para quem quer vencer as crises, a fé em Cristo Jesus. Mantenha a sua fé. Ore. Fale com Jesus, como este homem foi falar com Jesus. Exponha a sua necessidade, como este homem expôs a sua necessidade. Confesse que Jesus é Senhor. Não duvide, meu querido irmão, minha querida irmã, não duvide de quem é Jesus. E creia, último ponto, creia, como este homem creu, na palavra de Jesus. E nada é melhor do que um coração
onde a fé frutifica. Nos diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 9, 23. Eu termino com 2 versos, um de Marcos e um de Hebreus. Tudo é possível ao que crê. Parte B do Evangelho de Marcos, capítulo 9, 23. E Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Que Deus abençoe o seu coração e a sua mente com fé, a fé que vem do trono da graça dele, que enche a nossa mente e o nosso coração e que nos faz transbordar de esperança e de alegria, porque não vivemos por aquilo que vemos, não vivemos por aquilo que é tactível, não vivemos pelas evidências, mas vivemos porque cremos num Deus que é soberano e está presente aqui, atuando entre nós. E a prova disso é que temos o seu Espírito Santo. E que esse Espírito inflame em nós, dia após dia, a fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Irmãos, graça e paz. Chegamos ao final deste culto de adoração, louvor e gratidão a Deus. Vamos orar neste momento, agradecendo e em seguida impetrando a bênção apostólica. Baixe sua cabeça, ore comigo. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, louvamos e glorificamos o Teu nome, porque a Tua palavra diz em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. Pai, quão bom é sabermos que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Te agradecemos nesta noite, especialmente pela Tua palavra que o Teu servo trouxe aos nossos corações. Louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor aumente a nossa fé. Nesse tempo de pandemia, que nós possamos continuar sendo sustentados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pedimos a Deus pela vida do Teu servo, pastor Arlindo Conceição. Pedimos que o Senhor o abençoe a sua família. Guarde o Senhor debaixo do Teu paternal cuidado. Dá a Ele, ó Deus, sabedoria em todas as decisões que Ele precisa tomar na vida. Fortalece, ó Deus, na fé também o Teu servo. Fortalece a Tua igreja. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe no transcorrer desta semana. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça e a misericórdia do Deus Filho e as ternas consolações do Deus Espírito Santo estejam com todos os irmãos da Igreja Batista Mandacaru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te livre do Covid-19, uma semana abençoada. Fraterno abraço.